Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião. Portanto, hoje temos aqui a audição relativamente à petição 172, do qual eu sou relatora e que depois desta reunião será elaborado um relatório que depois será discutido e apresentado na Comissão de Saúde e que depois poderão ter acesso. Esta petição refere-se à alteração do regime de carreira especial de enfermagem, desigualdade e discriminação face a outras classes profissionais, nomeadamente os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. O número de assinaturas desta petição está nos 4.251 e temos aqui connosco uma delegação alargada desta petição e destes peticionários. Temos Célia Moraes, Inês Figueira, Hélder Lima, Luís Dupont e Fernando Zorro. Portanto, já devem ter tido acesso, têm direito a 10 minutos numa intervenção inicial para exporem aqui o que defendem e podem também aqui, o intuito é poder acrescentar mais dados que nos possam ser úteis para a elaboração do relatório. Depois passaríamos a palavra aos grupos parlamentares, temos connosco o PST, o Partido Socialista e o Partido Chega, e depois voltamos a dar a palavra à delegação para os 10 minutos finais. Portanto, passava agora a palavra a Célia Moraes. Boa tarde a todos. Esta delegação foi escolhida, não fomos nós que fomos os autores da petição, mas todos nós e estas 4.000 pessoas que assinaram a petição estão aqui representadas nesta delegação que se dirigiu. Temos que agradecer ao Márcio Oliveira, que foi o autor desta petição, e também temos que agradecer a todos os outros que a assinaram, aos elementos que se disponibilizaram para estar aqui e aos senhores e às senhoras deputadas que hoje estão a ouvir aquilo que são os nossos, não diria lamentos, mas algumas das coisas que nós consideramos que possam ser uma injustiça relativamente àquilo que é a nossa carreira, nomeadamente a tabela salarial. Os técnicos de diagnóstica e terapêutica, vocês conseguem ver ali, são um conjunto de profissões regulada no seu exercício, inicialmente pelo Decreto-Lei 320 de 99, e hoje temos todas estas profissões dentro da carreira especial de diagnóstica e terapêutica, técnicos de neurofisiologia, fisioterapia, higiene oral, prótese dentária, saúde ambiental, medicina nuclear, radiologia, radioterapia, dietistas e nutricionistas, terapia da fala, técnico de farmácia, técnico de audiologia, ortoptista, técnico de cardiopneumologia, terapia ocupacional, técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica e técnicos de análises clínicas e de saúde pública. Portanto, estamos a ver aqui um conjunto de profissões com um elevado desempenho e com um grau de exigência significativo. Não é um mero exercício da carreira diagnóstica e terapêutica conjunto, portanto, esta carreira divide-se em todas estas especialidades, digamos assim, e cada um deles desempenha um papel fundamental naquilo que é o conjunto global da nossa saúde pública e da defesa da saúde pública em vários níveis: diagnóstico, tratamento, reabilitação e educação para a saúde. Esta carreira para se integrar a carreira, nós temos uma licenciatura, portanto, o exercício depende da equivalência ao grau 3, o nível de complexidade de técnico superior, exige um título profissional, reconhecido neste momento pela ACSS, e um registro naquilo que é o trabalho no Serviço Nacional de Saúde, na Direção de Recursos Humanos da Saúde. É uma carreira que está dividida em 3 categorias. Eu posso-vos dizer, e dou o meu exemplo, e muitos colegas que também sentem e também passam por este problema, eu trabalho há quase 30 anos e continuo nesta primeira categoria da carreira. Porquê?
porque a abertura de concursos está dependente da ACSS. Não há liberdade das organizações definirem quais são os níveis de prestação e de reconhecimento, digamos assim, destes profissionais, quando a carreira prevê que o exercício de 6 anos e todas as outras acréscimos habilitacionais, obviamente, podia permitir a que estes técnicos progredissem na carreira. Eu tenho 26 anos ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e estou na base da carreira. É o meu exemplo e é o exemplo de muitos de nós. Estas categorias, passar para estas categorias, obviamente que depende não só das vagas essas que não são atribuídas para as unidades onde exercemos funções, mas também como é que eu hei de dizer? Nem sempre é da forma mais... A forma como é negociada estas vagas também nem sempre colhe aquilo que é a informação das organizações. É externa. Portanto, a decisão é, digamos assim, de um organismo central. Em termos de funções, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica desempenham um papel muito importante na prestação de cuidados, quer ao nível das atividades gestionárias, quer no seu propósito de colaborar ativamente na previsão de risco, no diagnóstico de causas, na terapêutica, nas disfunções e ainda na reabilitação. Portanto, nós estamos em todos aqueles elementos do cubo daquilo que é o exercício da saúde e que é o trabalho com o doente ou com a pessoa saudável que precisa de prevenção. Temos uma ação completamente diferenciada. Não há nenhum ato médico sem diagnóstico. Mais ou menos 70% dos diagnósticos clínicos dependem de análises clínicas, de imagem médica, de anatomia patológica, e estes profissionais estão lá sempre. Mas também integram equipas de cirurgia, nomeadamente da componente cardíaca, de ortopedia, de urologia, entre outros. São estes profissionais que muitas vezes realizam ecocardiogramas, muitas vezes não são os médicos que passam os relatórios, são estes profissionais que executam estas funções. São uma peça fundamental no rastreio à população, na vigilância epidemiológica e no controle da infecção. Ocupam cargos de coordenação, que veja-se quem coordenar um serviço estiver na segunda categoria, não traz benefício absolutamente nenhum. Portanto, a tabela salarial até isso é oculta. Desempenham funções de elevada responsabilidade. Temos nestes profissionais delegados de segurança, responsáveis de proteção radiológica, responsáveis de qualidade, auditores, entre outros. E ainda assim, a nossa remuneração é esta que vimos aqui. Estamos a falar aqui de carreiras cuja exigência para a integração de um profissional é exatamente a mesma. A licenciatura, o registro e a atribuição dessa cédula. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com todas aquelas funções que desempenham, têm uma base salarial correspondente ao índice 15, cerca de 1.389 euros. Mas, com as mesmas exigências, temos os técnicos superiores que, quando entram logo para o índice 16. E depois temos a carreira de enfermagem, que entra para o índice 18 e que, em janeiro de 2027, um profissional que começa a trabalhar, enfermeiro, vai passar a ganhar 1.705 euros. E depois temos outras carreiras, da qual dou exemplo aqui, o pessoal da reinserção social, que entra logo para o índice 18 e 19, 1.505 euros. Isto faz com que não nos tira a vontade de trabalhar, não nos compromete o desempenho, mas efetivamente cria aqui alguma colisão. Principalmente no âmbito do exercício de funções, nestas funções tão especializadas. Nós temos
Cumprimos o princípio do serviço público, sempre. O princípio da legalidade, da justiça e da imparcialidade, da igualdade, da proporcionalidade, da colaboração e da boa-fé, da informação e da qualidade. E mais hoje, com a questão dos consentimentos, nós passamos o dia a alertar e a informar doentes para todas estas questões que estão associadas a um determinado procedimento. Lealdade, integridade, competência e responsabilidade. Nós temos. Acontece que, e face àquilo que nós nos apercebemos e para aquelas diferenças que vimos nas carreiras de exemplo que tivemos, olhamos para o artigo 59 da Constituição da República Portuguesa, que diz que todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito à retribuição do trabalho segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. As mesmas exigências, para nós, na nossa carreira, são desiguais ao nível da retribuição e na capacidade de progressão. Os custos hoje da realidade social fazem com que muitos de nós optem por sair. Muitos de nós também já estamos a ir para o estrangeiro, onde os salários são significativamente maiores, e depois questionamos o que é que faremos a esta sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde quando nós não conseguimos fixar os nossos profissionais, não conseguimos levá-los para outras áreas do país, onde os custos de habitação e etc. são elevados, com um salário de base de 1.300 euros. Portanto, aquilo que nós hoje gostávamos de transmitir, e não o fazemos de forma muito extensa, porque também não é esse o objetivo, cada um estuda os dossiês, e queremos alertar para que isto é desigual para nós, é desigual para outras carreiras, e gostávamos que, obviamente, no vosso relatório isso também pudesse ser contemplado e pudesse ser transmitido superiormente, porque nós somos 5, mas temos milhares de profissionais atrás de nós. E se há algo que gostamos de fazer, eu acredito que cada um daqueles que está aqui sentado podia ter mudado de profissão, mas nós gostamos disto. E gostamos, e sei que cada um de nós desempenha o melhor que sabe e estuda. Muitos de nós que estamos aqui estudamos e estamos sempre a estudar para, de facto, evoluir naquilo que é a nossa prestação de cuidados e da população que servimos, das mais diversas formas. A nosso custo pago por estes ordenados, que muitas das vezes não são compatíveis. Agradeço mais uma vez, não me vou estender mais, agradeço o vosso empenho, o ouvirem e com muita atenção, porque eu fui reparando nas pessoas e de facto agradeço esse respeito. E agradeço a todos aqueles que estiveram connosco e que tornaram possível esta nossa vinda aqui. Obrigada por estes esclarecimentos, por esta forma franca. É disso também se faz a política e é esse também o nosso objetivo. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Darei a palavra à deputada Joana Seabra, do Grupo Parlamentar do PSD. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, caros peticionários. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e, em especial, os peticionários que hoje nos trazem esta importante reflexão sobre a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Quero começar por reconhecer o valor e a relevância do trabalho que estes profissionais desenvolvem diariamente no Serviço Nacional de Saúde. Um trabalho técnico, exigente e de enorme responsabilidade, que complementa e sustenta o trabalho clínico e assistencial.
O Governo tem demonstrado um compromisso claro com a valorização dos profissionais de saúde, tendo iniciado um processo de revisão faseada das carreiras, com prioridade àquelas que há mais tempo aguardavam atualização. A revisão da carreira especial de enfermagem, através do Decreto-Lei nº 111/2024, foi um passo importante nesse caminho, mas não é o ponto final. O objetivo é precisamente garantir uma valorização progressiva, sustentada e equilibrada de todas as carreiras do setor, incluindo os TSDT. Compreendemos as preocupações expressas nesta petição e a percepção de desigualdade que decorre da diferença de tabelas remuneratórias. No entanto, importa também reconhecer que o Governo tem procurado atuar com responsabilidade orçamental num quadro em que qualquer revisão de carreira deve ser sustentável e coerente com todo o sistema. Tendo em conta que a revisão da carreira de enfermagem foi apenas a primeira de um conjunto de revisões previstas, consideram que o modelo adotado, com a valorização faseada e negociação sindical, pode ser replicado de forma adaptada à carreira dos TSDTs? Referem na petição que a atual tabela não reflete as qualificações e competências dos TSDTs. Poderiam especificar quais as áreas funcionais ou técnicas onde sentem que essa desvalorização é mais evidente? Que propostas concretas apresentariam ao Governo para aproximar as condições remuneratórias e de progressão sem comprometer o equilíbrio global entre carreiras do SNS? Por fim, entendem que o atual modelo de negociação coletiva tem sido suficientemente aberto à representação dos TSDTs? Há aspectos que, no vosso entender, poderiam ser melhorados neste processo de diálogo? Reitero o reconhecimento do PSD e do Governo pelo papel essencial dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica do SNS. Estamos conscientes dos desafios e disponíveis para continuar a trabalhar com equilíbrio, rigor e sentido de justiça, por uma valorização que seja justa para todos e sustentável para o futuro do nosso sistema de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega com a Sra. Deputada Lina Pinheiro, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros peticionários, caros profissionais de saúde, antes de mais, quero começar por agradecer a vossa presença e, acima de tudo, o vosso trabalho diário. Portugal deve muito aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Vocês são, muitas vezes, os primeiros a ver, a agir e a ouvir. Os que transformam tecnologia em cuidado, ciência em esperança e exames em respostas que salvam vidas. O problema é que o vosso papel é essencial, mas nem sempre reconhecido. No meio do ruído político, das negociações e das tabelas, esquecem-se as pessoas que realmente fazem o CNS funcionar. E vocês estão entre estas pessoas. Se há algo que o Chega sempre defendeu, é que o mérito deve ser reconhecido e valorizado. Não há saúde sem técnicos. Não há diagnóstico sem o vosso trabalho. Não há justiça quando quem faz tanto é tratado como se fizesse pouco. Mas quero também deixar uma mensagem clara. Cada carreira tem a sua identidade, a sua exigência e o seu valor. Não se trata de comparar técnicos com enfermeiros ou com médicos, porque ninguém substitui ninguém. Cada profissão tem um papel único e indispensável. O que está em causa aqui não é competição, é equidade. É garantir que o Estado reconhece na prática a importância real do vosso trabalho, para que o CNS seja justo, motivador e atrativo. Portugal está a perder profissionais qualificados, jovens que desistem porque veem um futuro sem reconhecimento. E é isso uma derrota silenciosa para todos nós. Na vossa experiência, como é que esta diferença salarial e de progresso se sente no dia-a-dia? Há colegas a desistir, a sair do CNS ou a emigrar por desmotivação? Se tivessem de escolher uma medida prioritária, qual seria a mais urgente para corrigir esta injustiça? É uma atualização de tabela salarial, a revisão da carreira ou outro tipo de reconhecimento? Sentem que existe falta de diálogo real com o Governo? Como é que esta desigualdade está a afetar o funcionamento dos serviços? Que mensagem gostariam de deixar ao Parlamento e ao Governo? Se acham que seria possível propor outra vez a mesma proposta ao Orçamento de Estado para a valorização da carreira do TSDT. Esta audição não é apenas sobre salários, é sobre justiça, reconhecimento e respeito por quem não desiste do CNS.
O Chega está aqui para ouvir-vos com atenção e dar visibilidade à vossa causa, porque o país precisa de profissionais motivados, respeitados e orgulhosos do seu trabalho. Sem técnicos não há diagnóstico, sem diagnóstico não há tratamento e sem tratamento não há SNS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar os peticionários aqui presentes, Célia Moraes, Inês Figueira, Helder Lima, Luís Dupont, Fernando Zorro, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradecer a vossa presença e, de certa forma, agradecer este ato cívico que é uma petição que deu aqui entrada na Assembleia da República. Eu tenho 3 pontos que gostava de abordar nesta minha intervenção. O primeiro ponto tem a ver com o objeto desta petição, o apelo à extensão da mesma valorização que foi aplicada aos enfermeiros, aplicá-la também aos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. O segundo ponto tem a ver com o que foi o caminho também da luta destes técnicos ao longo dos anos e a criação desta nova carreira especial em 2017, que ainda que tenha introduzido melhorias que nós sublinhamos e reconhecemos, a vossa presença hoje aqui diz-nos que ainda temos muito caminho pela frente. E o terceiro ponto que eu queria apresentar é o facto de termos pela comunicação social a informação de que a Sra. Ministra da Saúde está a desenvolver encontros com os vários profissionais de saúde, hoje foi com os médicos, será com os enfermeiros, e depois gostava que me esclarecessem se efetivamente no dia 23 vai ser com os técnicos superior de diagnóstico e terapêutica. E ainda neste ponto 3 do Ministério da Saúde, devo-vos dizer que nós temos tido várias vezes aqui na Assembleia da República a Sra. Ministra a anunciar um plano de motivação para os profissionais de saúde, mas nós desconhecemos de todo esse plano de motivação e, portanto, nós não conseguimos aqui dizer-vos se neste plano de motivação dos profissionais de saúde está o ajuste para criarmos justiça entre esta disparidade de carreiras, que, como vocês sabem melhor que nós, porque estão no terreno, cada vez que tentamos resolver um problema numa carreira, criamos um problema noutra, e não é só nos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico. Há aqui a necessidade urgente de um verdadeiro plano, não só de motivação, mas também de inventariação das próprias carreiras na saúde, e para colocarmos aqui algumas barreiras onde começa cada uma e acaba a outra, para não criarmos. Eu não estou contra toda a valorização que fazemos nas outras carreiras, ela não pode significar uma desvalorização das outras por este sentimento de injustiça que os profissionais nos trazem. Portanto, ponto número 1, se vocês conhecem este plano de motivação dos profissionais de saúde, se alguma vez vos foi apresentado, se conhecemos o caminho por onde vamos. Ponto número 2, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós achamos que quando as negociações estão no Governo, deve ser a partir do Governo que elas têm que se encontrar esta valorização, desde logo nas carreiras, mas estaremos cá para acompanhar este processo, tal como tivemos na criação da carreira e que infelizmente gostava que hoje não tivéssemos que estar aqui a dizer que apesar deste passo positivo ainda temos muito caminho pela frente, mas estaremos aqui para acompanhar este processo e perceber também o que vai acontecer neste dia 23, o que é que a Sra. Ministra da Saúde terá para dizer aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica sobre esta carreira. Já só para terminar e para correção, na vossa petição, este índice 15 tem 1333, do que nos apresentou aqui foi 1389. Muito bem, da administração pública, não é? Que foi um aumento transversal a todos os funcionários. E, portanto, da minha parte, não tenho mais perguntas porque tenho acompanhado muitas carreiras na saúde e lamento que continuemos aqui nestas injustiças, que não é pela valorização dos outros, mas é por deixarmos os outros para trás. Compreendemos a necessidade de eficiência do Serviço Nacional de Saúde, mas valorizamos a vossa presença e quero que saibam que valorizamos muito o papel que vocês representam na defesa de um serviço público de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada a todas as intervenções. Passaria agora a palavra à delegação para 10 minutos finais. Houve muitas questões que foram colocadas relativamente à questão das negociações, portanto, eu passo a palavra a quem tem estado diretamente e depois as outras vamos cada um de nós responder. Sim? Boa tarde, senhoras e senhores deputados.
cumprimentar também a Sra. Deputada Relatora e, obviamente, os nossos colegas aqui presentes, peticionários, e gostava de só deixar uma nota relativamente ao número de assinaturas, porque nós estamos a falar de um grupo profissional que, a nível do SNS, somos cerca de 10.500. Portanto, estamos a falar de uma petição que se aproxima dos 50% dos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Penso que é significativo daquilo que graça e daquilo que sentem estes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que nós temos também muitos profissionais que trabalham fora do Serviço Nacional de Saúde, em número cada vez maior, e, portanto, nós, quando falamos de TSCTs, também, e é importante que o Serviço Nacional de Saúde também é um farol do ponto de vista daquilo que são as relações laborais, aquilo que são também, digamos, as remunerações dos trabalhadores. Relativamente a isso e sobre as questões que colocaram sobre o ponto de situação da negociação com o Ministério da Saúde. De facto, este sindicato integra também uma mesa negocial que já vinha também do anterior governo socialista, manteve-se no primeiro governo da AD e agora segundo governo da AD, portanto, a mesma mesa negocial que não integra só este sindicato, integra mais sindicatos que representam estes profissionais. Dizer-vos que foi assinado um protocolo negocial no dia 17 de julho de 2025 com o Governo e que desse protocolo negocial, para além da revisão da tabela salarial, também consta a tentativa de resolução de uma série de incidências que têm a ver com, penso que muitos dos senhores deputados conhecem, o processo atípico que tivemos de revisão desta carreira desde 2017 e que, portanto, há uma série de incidências, injustiças, chamem-lhe aquilo que quiserem, que resulta desse processo. Temos tido problemas com a aplicação dos pontos, portanto, que isto era uma questão que já vinha do governo do Partido Socialista e que transitou para o governo da AD e que temos insistido para a resolução desses problemas. A questão específica da tabela salarial, que é o foco da petição, de facto, desde o início, desde que foi decidida uma revalorização das carreiras de nível 3 na administração pública, nomeadamente também na saúde, e como já aqui foi dito, começou pela carreira médica, porque houve já no governo da AD, não foi só a carreira de enfermagem, começou também com a carreira médica, foi a primeira, e, portanto, nós sempre defendemos, apesar de termos tido uma revisão da tabela salarial que se aplicou em 2022, porque resultava de um processo, volto a dizer, muito atípico de revisão da carreira, foi extremamente, digamos, doloroso para os profissionais na altura. Aliás, teve que ser a Assembleia da República a fazer a alteração do diploma através também de uma iniciativa de cidadãos e que foi por causa dessa iniciativa que se conseguiu, a nível da Assembleia da República, fazer algumas alterações, nomeadamente a essa tabela, e, portanto, temos defendido que é necessário a este grupo profissional, a esta carreira, também fazer a revalorização da tabela salarial, num princípio que hoje já foi aqui abordado por alguns das senhoras deputadas, no sentido de num princípio de equidade e digamos, de igualdade de tratamento para profissionais que têm a mesma exigência, seja do grau habilitacional, seja, portanto, de habilitação literária, seja da exigência também de habilitação profissional, que também é extremamente importante. Para não me alongar muito mais, de facto, aquilo que esperamos, e confirma-se que há, depois de muita insistência, porque a Sra. Ministra tinha pedido aos sindicatos que, pelo menos precisava de até setembro, para apresentar propostas, nomeadamente daquilo que é a revisão da tabela salarial, mas de outras questões das tais resoluções de incidências que existiam. Os sindicatos também as apresentaram e temos agora, de facto, já não em setembro, mas em outubro, claramente, não é? A marcação de uma reunião, que aquilo que nós esperamos é que, de facto, que haja propostas do Governo relativamente a esta matéria, que é isto que os sindicatos esperam, é isto que os TSTT no terreno esperam, que seja apresentado pelo Governo na próxima reunião. Caso tal não aconteça, de facto, não temos dúvida daquilo que será a insatisfação destes colegas, porque há muito tempo que esperam que
que haja também este princípio de igualdade e de tratamento. Dizer só uma nota final. Para nós, os referenciais e os princípios de equidade não se limitam, como também foi aqui apresentado, à carreira de enfermagem, mas limitam-se a um conjunto de carreiras. E também nesta nota final, relativamente à questão das carreiras especiais na saúde, concretamente. A questão aqui não é ser igual à da carreira médica ou à carreira de enfermagem ou até da carreira farmacêutica. É preciso olhar para as carreiras da saúde, as carreiras especiais da saúde, é preciso, de facto, pensar nelas, porque nós temos, por exemplo, a carreira dos técnicos superiores de saúde, que são igualmente licenciados como qualquer enfermeiro, como qualquer TSDT, e têm outras possibilidades de desenvolvimento e até de especialização. Portanto, nós defendemos que deve-se olhar para as carreiras da saúde, ver o que é que se pretende das carreiras de saúde e dos profissionais e, obviamente, a sua especialização, porque todos nós defendemos, queremos os melhores profissionais de saúde, queremos profissionais de saúde mais motivados e a verdade tem que ser dita. Nós não conhecemos nenhum plano de motivação dos profissionais de saúde, ele pode existir de facto, mas nunca nos foi apresentado. Só acrescentar um ponto, que eu acho que esta questão e este paralelismo que se está a fazer aqui agora com a carreira de enfermagem e com outras carreiras, como já foi anteriormente dito, não é inédito. E aqui isto já tem um historial, e este historial vem desde as revisões da carreira, que todos sabemos, e enquadrá-las em 3 níveis, e que outros profissionais e todos os outros profissionais com o mesmo nível de habilitação, na altura subiram, e estes profissionais ficaram nos célebres e famosos pela negativa 1.020 euros, comparativamente com outros que recebiam 1.200 e pouco. Portanto, isto não é algo novo, não é algo que efetivamente seja inédito, é aquilo que há as pessoas encaram como uma tentativa de não valorizar aquilo que são os profissionais de saúde destas áreas. Dizer à senhora deputada do Chega fez uma pergunta que eu gostava de responder, se vale a pena novamente fazer uma proposta. Valerá sempre a pena, enquanto nós não tivermos no mesmo nível habilitacional, já o estamos, tudo o que é o resto, não estamos, muito menos remuneratório. Portanto, para nós do Chega ou de outro partido qualquer e sobretudo do Governo, para nós é sempre importante que esta tónica seja exatamente mencionada, porque a realidade existe. Ou então o governo português, e é preciso deixar aqui claro, faz uma coisa, que é enganar os portugueses. E estamos a enganar. Terminamos agora a questão da candidatura ao ensino superior. Temos alunos destas áreas com primeira escolha que entram com notas altíssimas e que no seu percurso a curto, médio prazo vão ser penalizados face a outros que tiveram as mesmas premissas para entrar no ensino superior e que, num curto espaço de tempo, vão ser discriminados. E isso o Estado português não respondeu até hoje. E é isso que nós não conseguimos perceber. É que um matemático recebe o mesmo que um geógrafo ou que outra profissão qualquer. Porque é que dentro das profissões de saúde, com o mesmo nível habilitacional, isto não acontece. Aqui, o Estado, ou estamos a enganar os portugueses à partida, e é preciso clareza em relação se os estamos a enganar, nós acreditamos que não estão a enganar, mas há aqui, então, algo que tem que ser mexido e repensado. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar-vos e agradecer o tempo que nos disponibilizaram. O meu contributo aqui nesta petição pode ser dizer-vos que nós, profissionais de saúde, independentemente do profissional de saúde que estamos a falar, temos uma característica curiosa e interessante, que é a motivação intrínseca. Ou seja, normalmente quem vai trabalhar para a saúde vai por uma motivação que é explicada muito fora do contexto de uma escolha profissional. E, portanto, essa motivação intrínseca deveria, à partida, alimentar todo um percurso profissional ao longo da vida. E o que acontece é que esta petição, ou algumas das questões que foram colocadas relativamente a esse aspecto motivacional, mas não só isso, mas como é que hoje em dia os profissionais de há 25 anos, há 30, como sou eu e a Célia, ou os profissionais de agora nestas áreas das tecnologias da saúde, como é que eles encaram o presente e encaram o futuro. E, naturalmente, o que acontece começa a acontecer nas nossas profissões, que não acontecia antigamente, é essa incapacidade de retenção. Ou seja, vai começar a ser cada vez mais complicado reter as pessoas em Portugal. Ou seja, nós, nestas profissões, como em muitas outras profissões,
continuamos sempre a falar desta habilidade que Portugal tem em dotar, do ponto de vista académico, profissionais de excelência, mas que depois muitos deles abandonam o país. E mesmo cá acontece que as pessoas entram num grau de frustração que depois as impele a mudar para outras, a optar por outras vias profissionais. Portanto, relativamente, ou seja, quando nós vamos discutir, porque isto não sei, provavelmente eu não sei se todos nós podemos sentir a mesma coisa, mas depois desta apresentação parece, ou seja, e acredito que vocês no dia a dia têm imensos problemas para resolver, tal como nós também temos na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, mas acaba por parecer um problema, ou seja, um problema que não deveria ter surgido, porque isto é um problema tão básico de equidade, ou seja, nós estamos, independentemente, e aqui não vem nem comparação nem competição, que é uma coisa que quando nós tiramos hoje em dia, quando falamos de gestão, ou o que quer que seja, e a competição tem que acontecer naturalmente no ser humano, não é? Mas o que acontece é que não se trata aqui de competição, trata-se de uma identificação básica de um princípio que só tem que ser corrigida, ou seja, parecem aquelas falhas uma falha que é identificada e que tem que ser naturalmente corrigida. Portanto, eu não acredito, acho que isto, ou seja, esta petição tem esse propósito e depois aqui podíamos esmiuçar muito o que é o papel dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica na saúde, ou seja, é um papel que há 25 anos é esta parte, que é o tempo que eu tenho de desempenho profissional, independentemente. O Luís falava do número, nós somos 10.500, ou seja, o número pode ser uma das explicações, porque nós somos um número manifestamente inferior a outras carreiras, nomeadamente médico ou de enfermagem, ou técnicos auxiliares de saúde, mas todos esses números contam, e contam mesmo porque é a forma de fazer funcionar o sistema público e o sistema privado de saúde em Portugal. Portanto, relativamente claro que naturalmente que dentro destas 18 profissões, quando nós olhamos para as outras profissões da saúde, existem as especialidades, dentro das nossas existem muitas profissões que compõem este bolo geral das profissões das tecnologias da saúde. E claro que cada uma delas com especificidades muito próprias, mas agora o que acontece é que dentro dessas especificidades, podíamos estar agora aqui o resto da tarde a dar-vos exemplos gritantes e complexos do nosso desempenho profissional. E ainda assim, ao longo da minha vida, o que eu gostei sempre muito foi de respeitar o exame mais simples ao exame mais complexo, porque todos eles contam muito e, portanto, nós temos que ter um enormíssimo respeito por todos os técnicos de diagnóstica e terapêutica, independente da ação que fazem, mas para qualquer um de nós, para qualquer cidadão, quando se dirige ao hospital ou a uma clínica ou o que quer que seja, já percorremos aqui os diferentes meios complementares de diagnóstico. Eu trabalho, por exemplo, numa área de muito mais complexidade na cirurgia cardíaca, tivemos muito envolvidos na história do Covid e tudo mais, com prestação de tratamentos complexos, mas, ou seja, isso não acrescenta, ou seja, eu acho que para qualquer profissão não é, nem sequer deve ser esse o propósito. Pode, naturalmente, que isso depois tem a ver com aquilo que a deputada falava da meritroca, do mérito, não é? Naturalmente que depois, dentro dessa complexidade e a forma como nós desenvolvemos o nosso percurso, mas também isso é um alerta para estas profissões também têm que haver, e nessas revisões da carreira, tem naturalmente que haver espaço para isso, ou seja, para apoiarem manifestamente o nosso desenvolvimento profissional do ponto de vista académico, que é algo que também não acontece. Mas pronto, eu quero mais uma vez agradecer-vos e dizer-vos que hoje estamos muito restritos a este tema em particular que tem a ver com a base da carreira, base essa que eu ao fim de até 2022 nunca tive este vencimento. Portanto, tive sempre abaixo deste vencimento, aliás, de 1.300 euros. Portanto, o que normalmente no meu dia-a-dia com pais, com colegas, com amigos, naturalmente que sempre se sentiram francamente constrangidos com como é que era possível desempenhar as funções, ter uma família, ter uma vida, a receber uma remuneração destas. Portanto, é esse o nosso apelo e espero que vos tenhamos conseguido esclarecer. Obrigada. Gostava só de acrescentar aqui algumas coisas relativamente à especialização. Cada um de nós, cada uma das nossas áreas, tinha um livro para escrever acerca daquilo que é a especialização. A minha área de especialização é a segurança e eu desempenho funções, por exemplo, de 2 pessoas e já não estou a ser capaz. E eu chego ao fim do dia por fazer referência àquela questão da motivação e penso assim, mas o meu esforço todo vale a pena? Eu dedico-me, eu estou 24 horas com a alerta porque sou delegada de segurança de uma unidade local de saúde. E não há forma de compensar isto.
Digo-vos porque sou daquelas que começou a trabalhar há décadas atrás. Hoje os meus colegas, se calhar, não o fazem, não o fariam. Todos eles nos dizem, não, e se calhar e bem, é isso mesmo que estamos aqui a falar. Portanto, tem que se arranjar forma, como diz aqui a Inês, porque ela faz, eu não sei, mas ela é das poucas que faz o que faz na cirurgia cardíaca. Ela teve toda a noite no bloco, hoje. Portanto, não é uma técnica qualquer, temos que arranjar aqui forma de ver isto. Relativamente às questões da motivação, e porque estamos nisto e porque nos perguntam e permitam uma liberdade de dizer, nós ainda há pouco estávamos a conversar à hora do almoço, no café, que estamos a falar da criação ou da cativação de equipas para o serviço de urgência. E aquilo que ouvimos nas notícias é que estes profissionais que estão envolvidos, quiçá, são médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde. Não há serviço de urgência sem diagnóstico. Não há. Seja ele de análises clínicas, seja ele de imagiologia, seja ele de cardiopneumologia. Cativar estas equipas e, sim senhora, beneficiar e criar aqui nichos de benefício para fixar estas equipas, que falamos hoje e que vimos hoje nas notícias, também implica ter capacidade para fidelizar na urgência estes profissionais que vocês veem aqui hoje à vossa frente. Não sei se conseguimos responder a tudo, mas agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelos vossos contributos, mas essencialmente pelos vossos testemunhos, que eu acho que são fundamentais para a avaliação destas matérias. Agradecer aos senhores deputados também as intervenções que fizeram. Acho que tornou-se aqui uma reunião rica em informação. Portanto, agora vamos dar seguimento a este processo e, quando for efetivado o relatório, será-vos entregue e comunicado. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.